Memórias em Travessia apresenta Percursos Territoriais. O corpo como lugar de escuta. Apresentação: Tina Horta. Beatriz Sarlo, Tempo Passado. A narração da experiência está unida ao corpo e à voz, a uma presença real do sujeito na cena do passado. Não há testemunho sem a experiência, mas tampouco há experiência sem narração. A linguagem liberta o aspecto mudo da experiência, redime-a de seu imediatismo ou de seu esquecimento e a transforma no comum. A narração inscreve a experiência numa temporalidade que não é a de seu acontecer, mas a de sua lembrança. A narração também funda uma temporalidade que a cada repetição e a cada variante torna a se atualizar. Quais os caminhos você escolhe para pensar o seu corpo? Vamos ouvir Cláudia Gordillo, mulher colombiana, vive em Bogotá com uma gatinha de 3 cores. Tem pós-doutorado em comunicação, é doutora em sociologia pela Universidade Federal do Paraná, mestra em estudos culturais e formada em jornalismo. Ela atua como professora e pesquisadora, refletindo sobre imagens, mulheres, ecologia e violências. Quando você convidou para falar sobre os caminhos, eu pensei assim, os caminhos eles estão feitos e eu gostaria mais de pensar trajetos, ou seja, o que tem me feito nessa caminhada toda da minha pesquisa, de ser mulher colombiana, de tentar construir uma ideia de meu eu falaria mais de trajetos como a ideia de empurrar, sabe? Empurrar para ir fazendo caminhos. E os caminhos seria essa construção do ir fazendo. Então, nessa ideia, não há algo que já está feito, é algo para ir fazendo, né? E à medida que eu vou tendo essa consciência sobre o meu corpo, o que eu quero fazer, o que eu não permito fazer também, com essas limitações, eu acho que traz uma ideia de criar essas formas próprias, as formas próprias de fazer trajetos. E eu poderia pensar aqui na ideia precisamente das linhas de Tingo, né? As linhas como uma produção da vida, que contém a vida. As linhas que também estão falando de uma vida passada, de uma vida presente, mas também de uma vida futura. Então, eu gosto mais de falar desses trajetos feitos pelas linhas da vida. E nesse olhar dos trajetos, eu acho lindo pensar também que cada uma dessas linhas são a vida própria. E a vida própria significa a construção que eu vou fazendo com meu corpo, com a experiência, com as falas, com a palavra, com os encontros com outros corpos. Então aí eu acho bem interessante que os caminhos estão feitos para ser transitados, mas o que eu estou propondo é construir os próprios a partir dos trajetos. E esses trajetos têm uma ideia da incerteza, né? A incerteza como a possibilidade de ir trazendo a sensação do corpo. Como que ele se vai sentindo, como que ele vai construindo, como que ele vai ficando, como que ele quer ir para outro lado, como que ele vai decidindo. Eu me chamo Cláudia Gordillo e eu sou o que outros não querem que eu seja. Gosto muito da palavra incomodidade, do conceito, sabe? E eu acho que até hoje, eu tenho feito bem a tarefa mesmo de incomodar os outros. Incomodar, colocar a palavra incomodar, não na negatividade, sino no positivo, né? Incomodo para que meus alunos pensem na ideia. Para que meus alunos entendam que o que ele acabou de fazer é machista, sabe? Isso incomoda. E você
me levou a pensar coisas que a gente não pensa, né? Nessa coisa de ir fazendo, e que a gente tem que parar, né? Eu acho que é um momento que vou retomar a escrita mesmo de um artigo que eu estou escrevendo sobre meu último documentário, e tem a ver com essa provocação do corpo no território onde eu sou uma estrangeira, né? Porque é uma outra região da Colômbia. E essa é uma pergunta, né, que eu tenho aí para fazer-me sobre minha sensibilidade por aquele território. E eu acho que eu tomei aqui anotações mesmo de algumas coisas que me instigou para pensar. Quando eu decidi ir pelo caminho da comunicação, do jornalismo, o caminho intelectual da sociologia, o caminho das ciências sociais, do pensamento com mulheres, estar na terra pensando com outras mulheres, a ideia da ancestralidade. Eu acho que é uma decisão do corpo, é uma decisão desta matéria, mas também da espiritualidade. E desde aí, eu gostaria de trazer precisamente que cada um de nós está pensando ou construindo, deixando que o corpo seja, e fazendo esses trajetos dentro desse corpo, e o corpo fazendo os trajetos, é como uma ideia de complementaridade. Então, eu acho que essa mulher que está falando agora, que é uma mulher mestiça, colombiana, professora, que é pesquisadora, que trabalha com o tema da ecologia, da terra, da natureza, da água, do gênero. Eu terminei o doutorado na UFP em Sociologia e eu sabia que eu queria trabalhar com mulheres quilombolas na Colômbia. E foi dar essa caminhada, né? Foi atravessar esse território para trazer todo esse conhecimento e colocar aqui com essas mulheres para pensar um problema social com a antropologia, com a sociologia, com as imagens. É uma caminhada que tem a ver mais com a sensibilidade e as preocupações dessas mulheres, que, claro, são minhas preocupações também. Mas aí, trazer essa ideia da ancestralidade, ir em procura, precisamente, dessas sensações e emoções dos corpos, que faz construir esses trajetos. A ideia do ânimo, né? A ideia da possibilidade de pensar em outras possibilidades de fazer as coisas, não a forma como sempre tem feito algo. E aqui é bem interessante, porque estou construindo atualmente, a minha preocupação atual com essa pergunta, com o questionamento sobre os caminhos, a caminhada e os trajetos que eu trago, é sobre o futuro, uma preocupação de futurizar. Não sei se existe a palavra em português, em espanhol não existe, mas eu uso futurizar, a ideia de construir uns futuros que tem toda relação com o que a gente é. Há um tempo anacrônico. E nessa anacronia do tempo, você tem todos os tempos juntos. E aí, trazer a ideia do futurizar é trazer precisamente a ideia do passado e do presente, mas com a ideia de imaginar esses futuros possíveis. Ou seja, imaginar os trajetos possíveis daquele corpo, ou, no caso de meu e minha possibilidade de vulnerabilidade também na pesquisa, construir com outras mulheres e outros corpos essa ideia de futurizar os futuros sensíveis que você falou, né, no começo da fala. E aí eu pensaria que quando falamos precisamente desses trajetos, dessas linhas, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, mas sim, porque tem um pensamento que já está trazendo esse futuro. Ou seja, a gente está mais no futuro que no presente. E o passado ele já foi. Mas está pensando o que vai acontecer no futuro. E é bem interessante isso, porque a ideia do tempo
aí ele desvanece, né? Ele se vai. É como a ideia de um vazamento, né? E aí eu gostaria de trazer precisamente como que o corpo está nessa futurização, né? Nesse futuro trajeto. Quando você começa a entender que teu corpo é uma imensa possibilidade de vulnerabilidade nos termos de Rubbel, você amplia o mundo e entende que você não sabe nada, ou que você sabe muito pouco. E eu, em minha caminhada, eu tenho entendido isso quando trabalho com as mulheres nas comunidades. Eu só vou para escutar e aprender. Eu acho que eu não ensino quase nada para eles. Mas no pensamento complexo, que a gente tem a cabeça cheia de teoria, pois faz a mistura e começa a entender outras coisas, né? Mas desde aí, eu acho que a memória, essa provocação que você coloca na questão, o que é a memória, né? Para mim, para a Cláudia, o que é a memória não teórica, sino a memória que se instala no meu corpo. Eu acho que essa memória, eu poderia falar que ela é a possibilidade de existência, de decidir de maneira muito rápida, sabe? É a certeza de um passado que eu não conheci. Isso para mim acho que é a memória. Não sei, tem se por aí. Memórias em Travessia apresentou Percursos Territoriais. O corpo como lugar de escuta. Apresentação: Tina Horta.